Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. E aquilo que eu tenho sentido no meu coração durante essa semana, de compartilhar com a igreja do Senhor, veio a ser confirmado ontem, conversando com um dos nossos irmãos da igreja, e ele me fez uma pergunta, e essa pergunta é exatamente o assunto, o tema, o qual assim eu fiquei desejoso de compartilhar hoje com vocês. Eu vou ler na carta aos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que difere a igreja primitiva da igreja de hoje? Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós vemos que havia um mover sobrenatural na vida dos irmãos, na vida dos apóstolos, dos discípulos e todos aqueles que iam se convertendo, um agir poderoso do Espírito de Deus na vida dessas pessoas. E hoje nós percebemos que temos uma certa dificuldade em vivenciar a palavra de Deus, tudo aquilo que está escrito, que é para nós, aquele que crê, aquele que confia, que medita na palavra de Deus, mas temos tido uma certa dificuldade em experimentar essa herança, essas bênçãos do Senhor, que já nos foram dadas por meio de Cristo Jesus. E esse sempre foi um tema que bateu no meu coração, mas ultimamente veio mais forte, e essa é a razão que estou aqui para compartilhar com vocês um breve assunto que diz respeito à nossa vida cristã como pessoa, como indivíduo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, assim como ele viveu segundo a doutrina de Cristo, assim como ele aprendeu conforme as Escrituras, e como ele foi doutrinado pelo Espírito Santo, testificando a respeito do Senhor Jesus, ele diz que nós deveríamos imitá-lo, porque ele era o imitador de Cristo. Eu quero te fazer uma primeira pergunta. Que povo é esse que diz ser o povo de Deus, que vive essa atualidade, esses momentos? Diante do tempo que eu tenho procurado conhecer ao Senhor e assim o servi-lo, então muitas coisas nós presenciamos, temos visto na nossa caminhada e indagamos até que ponto essas pessoas, ou esse grupo, ou certa denominação, de fato é do Senhor, tem compromisso com a verdade de Deus. Então, que povo é esse que diz ser o povo de Deus? Eu me refiro àquelas pessoas que você conhece certamente, que não dão um bom testemunho de Cristo Jesus. Pessoas que não têm compromisso com a palavra, com a santidade. Pessoas que não se consagram, que não se colocam à disposição para realizar a obra do Senhor, ou até mesmo fazem a obra, mas sem nenhum compromisso com a retidão, com a justiça de Deus, sem um envolvimento com os mandamentos do Senhor, vivendo mais um evangelho distorcido e voltado para si mesmo do que para o próximo. E se dizem que é o povo de Deus. Por isso que muitas vezes nós perdemos essa credibilidade diante daqueles que não conhecem o Evangelho por causa de um mau testemunho pessoal. Que líderes são esses que dizem serem ungidos de Deus? Quantos homens, quantas mulheres que têm causado certos escândalos no meio evangélico, pessoas que têm
agido de forma, diria, até mesmo recusável. Pessoas que dizem ser e falam aquilo como deveriam ser ou fazer e não fazem. A qualidade de alguns líderes nossos, digo cristãos de verdade, que diz ser ungido, servo do Todo-Poderoso. E a terceira pergunta é: que igreja é essa que diz que vai morar no céu? Então hoje, com um olhar amplo, generalizado, você concordaria que nós estamos prontos, preparados para ir morar com Jesus? Se a trombeta soar hoje, será se todos nós estamos firmados no Senhor e ouviremos a sua voz e não haverá nada nas nossas vidas que vai nos fazer deixar para trás? Então eu deixo essas três perguntas. Que povo é esse que disse é o povo de Deus? Falo de indivíduo. Pergunto também, que líderes são esses que dizem ungido de Deus, mas causam tantos escândalos? E que igreja é essa que diz que vai morar no céu, que não dá um bom testemunho àqueles que estão de fora? Então eu quero me deter essa primeira parte, à pessoa individual, ao crente como indivíduo, a nós como membro desse corpo, que diz respeito a essa primeira pergunta, que fala da questão de sermos filhos de Deus, homens, mulheres separados para realizar a obra. E aí nós vemos que muitas vezes isso não condiz com a realidade do nosso dia a dia. Quando eu digo nosso dia a dia, não estou me referindo ou simplesmente à minha pessoa, ou generalizando a todos os irmãos, todos os crentes. Sabemos que tem homens e mulheres de Deus, pessoas que servem ao Senhor de verdade, mas a minha preocupação é trazer uma reflexão individual e pessoal a todos nós, para que possamos assim falar como Paulo falou, que sejamos imitadores de Cristo Jesus. Quando Pedro e João estavam indo ao templo para orar, e a Bíblia relata no capítulo 3 de Atos, que havia um homem coxo, um homem aleijado, um homem que nunca tinha andado. E assim eles indo para o templo, este homem pediu uma esmola para Pedro e João. E simplesmente esses dois apóstolos olharam para aquele homem paralítico e falaram: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos nós te damos. Mas olha para nós. E assim aquele homem olhou, fixou os olhos em Pedro e João. E ele estava esperando receber algo material. Estava esperando receber uma moeda, alguma coisa física que viesse suprir a sua necessidade material. Mas Pedro e João foram muito mais além e falaram: olha para nós. Nós como indivíduos, será se alguém viesse nos pedir alguma coisa hoje, não digo algo material, algo financeiro, mas algo espiritual, uma palavra direcionada de Deus, se essa pessoa chegasse até nós, chorando, angustiada, desesperada, estressada, será se eu e você estaríamos nessa condição de dizer: olha para mim, olha para os meus olhos, que eu tenho algo para passar de Deus para a sua vida? Será se nós estamos estruturados para suprir a necessidade espiritual dessas pessoas? Como que está a sua vida cristã? Como vai o seu relacionamento com Deus? Até que ponto a palavra está dentro do seu coração? É algo que nós devemos perguntar a nós mesmos, para que estejamos primeiramente preparados e possamos assim transmitir esta realidade.
Então estamos aqui para compartilhar com vocês algo que venha a trazer ao nosso coração um desejo maior de darmos um bom testemunho do Senhor. Certamente, nós que fomos chamados por Deus, ungidos pelo Espírito para servi-lo, para honrá-lo, temos compromissos. Todos nós temos responsabilidades como filhos de Deus. Todos nós temos um ministério a desenvolver. E os apóstolos também, de uma maneira exclusiva, eles foram separados para trazer uma doutrina mais poderosa, mais reveladora, mais impactante aos nossos corações. E assim, mesmo diante desse poder que o Senhor tinha dado a eles, quando eles questionados pelos judeus, porque as multidões começaram a seguir os apóstolos, a crer em Cristo, e os judeus, os mestres da lei, os saduceus, ficaram com inveja. E eles persuadiram os apóstolos para que não viesse a falar mais a respeito de Jesus. Simplesmente eles falaram: não podemos deixar de falar tudo quanto vimos e ouvimos. Então também esta é a minha responsabilidade, de poder compartilhar para vocês alguns anos da minha experiência da vida cristã, diante daquilo que eu tenho visto e vi, e tenho presenciado também nesses últimos dias. Então eu não posso me calar, eu não posso fazer vista grossa diante desses fatos e não compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, para que você tenha uma percepção espiritual mais aguçada, que você tenha sabedoria, tenha entendimento e venha ver na palavra de Deus e na prática do dia a dia o tanto quanto nós precisamos discernir aquilo que acontece em nosso meio. Precisamos saber com quem nós nos relacionamos como irmãos, por onde nós andamos, a quem nós ouvimos, a quem nós estamos servindo de fato. Quero deixar claro que eu sinto essa responsabilidade e estou bem consciente daquilo que estou fazendo. Mateus 7,3 diz: por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Citei esse versículo para dizer que eu estou bem consciente daquilo que eu estou falando. E jamais estou aqui para acusar alguém, mas sim trazer você a uma reflexão, para que juntos possamos crescer, sermos edificados na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Estou bem consciente daquilo que estou falando. Como o próprio Senhor Jesus disse, que toda palavra fútil ou palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Estou dando mais uma ênfase daquilo que eu estou falando, que eu estou compartilhando com vocês. Eu sei de fato o que estou dizendo, tenho plena consciência e até mesmo diante dos olhos do nosso Deus. Então minha palavra, que ela não seja vazia, que ela não seja frívola, que ela não seja inútil em momento algum, mas estou consciente que estou diante do Deus Todo-Poderoso, que Ele me vê, que Ele me ouve e que Ele me sonda e sabe o que eu estou compartilhando com vocês é a verdade que está no meu coração. Então não posso me acovardar. Paulo disse: convosco falo aos gentios, enquanto eu for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então eu diria a mesma coisa. Enquanto Deus me sustentar como pastor de igreja, enquanto Deus tiver obra comigo, enquanto Ele desejar me usar, eu não quero me acovardar. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou de fato para fazer. Ainda que não fosse aquilo que eu gostaria que fosse, ou da maneira que fosse. Mas para mim o que importa é estar no centro da vontade de Deus. E isso, independente se vai agradar os ouvintes ou não.
Então eu sempre fiz essa oração desde a minha conversão. Senhor, eu quero te agradar, ainda que o mundo todo me rejeite, ainda que o mundo todo me despreze, mas se o Senhor me aceitar, eu já fico grato, é o suficiente. E eu tenho esse compromisso, eu tenho essa consciência diante desse Deus maravilhoso, olhando tudo aquilo que Ele já fez na minha vida. Quantas experiências maravilhosas. Eu seria o homem mais covarde e mentiroso se eu viesse negar a existência desse Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua fidelidade, a sua santidade e as suas maravilhosas promessas que Ele tem cumprido na minha vida, na minha casa e na vida de todo aquele que crê. Então, enquanto eu tiver essa consciência, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. 1 Coríntios 14:8 diz: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, a minha obrigação é abrir os olhos do povo de Deus. É te trazer uma consciência para que a palavra de Deus esteja no seu coração e você tenha a capacidade de discernir os fatos, aquilo que acontece no nosso dia a dia. Porque se eu trouxer uma palavra distorcida, uma palavra mentirosa ao seu coração, quando chegar o momento em que essa palavra que você guardou como verdadeira, vai ser necessário fazer uso dela, para que assim você seja socorrido diante de uma situação, essa palavra ela não vai servir. Porque o que você guardou foi mentira, foi utopia, foi ilusão da boca daquele que você escutou. E eu não estou aqui para brincar com o evangelho. Não estou aqui para fazer nome para mim. Mas quero te preparar para que você esteja sempre revestido desse conhecimento, desse poder, desse discernimento. Para que quando a trombeta der o toque certo, você saiba discernir pela palavra de Deus e pelo Espírito do Senhor o que está acontecendo. Se eu não te preparar para as lutas da vida, segundo as Escrituras, quando a luta chegar, você não vai ter estrutura para suportar. Então não quero trazer um evangelho barato, um evangelho simplesmente que agrada aos nossos ouvidos como homem natural. Eu quero trazer a verdade. Eu quero tocar a trombeta certa. E essa trombeta é as Escrituras do Senhor. Ezequiel 33 fala a respeito do atalaia. Diz que o Senhor chamou Ezequiel como um atalaia e faz uma comparação. Diz que pega um homem com a trombeta, se coloca em cima do muro. Quando aparece o inimigo para invadir a cidade, se ele tocar aquela trombeta avisando que o inimigo está chegando, e o inimigo chegar e se porventura morrer alguém, o Senhor não vai requerer o sangue, a vida daquele atalaia, daquele que avisou, tocou a corneta. Mas se o inimigo está chegando e o atalaia não avisou o povo, ou aquela pessoa não tocou a sua trombeta e aquela pessoa foi morta, aí a Bíblia diz que o atalaia, que foi omisso em não dar o alerta ao perigo, à chegada do inimigo, o Senhor diz que Ele vai cobrar o sangue daquela pessoa, porque ele não tocou, ele não deu o aviso certo. E o Senhor fala a respeito de Ezequiel, dizendo: eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Então me sinto também com essa obrigação, como atalaia do Senhor, e trazer essa breve reflexão ao seu coração nessa noite. Conforme aquilo que eu tenho sentido em minha alma, quero transmitir também para vocês, até mesmo porque eu preciso tirar esse fardo, eu preciso tirar esse peso diante de mim. E somente assim que eu encontro descanso, encontro paz, quando eu faço aquilo que sinto no meu coração e tenho plena convicção que foi gerado pelo Espírito de Deus,
e pela sua palavra para ser transmitida a outras pessoas. E essa é a razão pela qual aqui estou. Queria comparar a vida cristã dos irmãos da igreja primitiva com os crentes de hoje. Isso eu vou dar simplesmente o meu parecer. É a maneira que eu tenho visto, que eu tenho entendido, quero dizer desde já, que isso não é algo generalizado. Existe, como já falei antes, homens e mulheres de Deus, pessoas sinceras, mas tem muitas pessoas também brincando, que ainda não sabem o que é ser um cristão. E não temos tempo mais para brincar, para falar coisas desnecessárias que não tragam uma preparação melhor ao nosso coração e uma intimidade com o Senhor. Eu vou falar aqui alguns sintomas de um crente sadio e de um crente doente. Quando nós olhamos para as Escrituras e lemos a maneira como aqueles irmãos da igreja primitiva agiam, e como muitos de nós estamos agindo hoje, nós entramos em parafusos. Passamos a questionar, como esse irmão me perguntou ontem, se nós somos parecidos ou estamos distantes de viver um evangelho como os irmãos no passado, no dia de ontem, viveram. E a igreja primitiva, eu no meu entendimento, pelo que eu leio a palavra, eu chego a uma conclusão e digo que eles eram mais espirituais. Pessoas que tinham mais comunhão com o Senhor, tinham mais responsabilidade, tinham mais da graça de Deus em suas vidas. Bem diferente hoje, isso não é geral, mas nós vemos muitos crentes carnais. Então, olhando os irmãos da igreja primitiva com muitos irmãos da igreja de hoje, há uma diferença muito grande. Nós precisamos reconhecer essa realidade e mudar a nossa vida. Porque se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e esses homens deram bons testemunhos, por que não sermos imitadores desses homens e mulheres que serviram ao Senhor, que agradaram a Deus? Por que não sermos imitadores dessas pessoas? Então eu vejo que os crentes de ontem, de fato, eram mais crentes, mais espirituais do que os crentes de hoje. Eles eram mais firmados na doutrina. Eles tinham Bíblia de verdade em seu coração. Eram pessoas que estavam sempre se dedicando diariamente ao conhecimento da palavra, ao conhecimento da doutrina de Cristo, para conservar a verdade em seu coração. Mas o que hoje nós vemos são um bando de crentes fracos. Me perdoe, mas é o que nós observamos e vemos nessa caminhada. Pessoas que não têm Bíblia no seu coração, que não têm estrutura espiritual, que não têm a doutrina, que não conhecem as doutrinas básicas, elementares do Evangelho. Então são crentes fragilizados, crentes que não têm força alguma, por não conhecer a palavra de Deus. Você pode dominar outros assuntos, matéria, seja o que for, mas a palavra de Deus, ela tem que ser prioridade aos nossos corações. Eu vejo que os crentes de antigamente, eles eram mais humildes, eram pessoas que viviam em comunhão com o Senhor e fazia com que essas pessoas fossem mansas, fossem pessoas simples, porque o amor estava dentro dos seus corações. Então eles tinham mais humildade de confrontar as coisas deste mundo, eles criam mais em Deus. Mas o que nós vemos hoje, infelizmente, os crentes da atualidade, eles são mais arrogantes, eles são mais eles mesmos. Então há uma diferença dos irmãos da igreja primitiva, de nós hoje, como cristãos, como homem, como mulher de Deus. Então precisamos ser humildes. Jesus mesmo falou que nós devemos aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. Mas hoje, eu não julgo, nós somos muitos arrogantes na nossa vida cristã, na nossa maneira como estamos testemunhando de Jesus. Eu vejo que os irmãos, eles tinham mais fé,
Os irmãos da Bíblia, a fé deles testemunhavam. E a fé que eles tinham no nome do Senhor, o Espírito de Deus operava sinais e maravilhas. Então são pessoas mais estruturadas, que tinham mais palavras, que tinham mais fé. Mas hoje eu vejo os crentes com mais conhecimento, conhecimento secular, ou até mesmo conhecimento bíblico, conhecimento histórico, mas não tem um conhecimento prático na sua vida. E isso nos desqualifica como verdadeiros cristãos. Então vejo que os irmãos de ontem, eles tinham mais fé, eles eram mais ousados. Nós hoje temos muito conhecimento, achamos que temos muito conhecimento. Quando eu digo conhecimento, estou falando de informação, estou falando de raciocínio, de compreensão, porque o verdadeiro conhecimento é aquele que está no nosso coração e nós assim o praticamos em favor do próximo no nosso dia a dia. Então os irmãos de ontem, eles eram mais submissos, mas eu vejo que os de hoje, eles são mais insubmissos. Então nós temos visto até mesmo na criação dos nossos próprios filhos. Se você olhar para trás e perguntar ao seu avô como ele foi criado, ou perguntar aos seus pais como os seus avós o criaram, e como você está criando os seus filhos hoje, ou até mesmo os netos que você já tem, por aí você vai ver a diferença de geração, a diferença de humildade, de insubmissão, de respeito, até mesmo aos pais. E isso é um reflexo da nossa distância de Deus, a nossa distância da palavra, da comunhão com o Senhor. Então eu julgo hoje que os crentes são mais insubmissos. Eles eram mais bíblicos, eles eram mais firmes na palavra. Mas hoje, nós crentes somos mais críticos. Em vez de sermos bíblicos, nós somos críticos. Ouvimos muitas vezes para julgar, para criticar. E temos uma capacidade incrível de ouvirmos a verdade, mas por não aceitarmos essa verdade, nós conseguimos fazer uma crítica com aquilo que estamos ouvindo, que é a palavra de Deus, para justificar os nossos próprios erros. Isso é a falta de humildade. Isso é a maneira, infelizmente, que muitos crentes hoje estão vivendo. Falta mais sensibilidade espiritual. Falta mais humildade para ouvir. Por isso que a Bíblia diz, devemos estar prontos para ouvir e tardios para falar. Mas hoje, em vez de sermos mais bíblicos, somos mais críticos. Os irmãos de ontem serviam a Deus mais por amor. Hoje, servem pelo favor de Deus. Infelizmente, nós temos onde as pessoas são motivadas a servir a Deus por troca, por aquilo que Ele pode fazer em favor da sua vida. Em vez de serem movidos pelo amor, são movidos por promessas, por aquilo que Deus pode abençoar, que Deus pode dar, que Deus pode fazer em favor da sua vida. Será se você tivesse um relacionamento com alguém, e esse relacionamento dessa pessoa com você fosse somente por interesse, como você reagiria? Assim também não é diferente. O nosso Deus, Ele tem um coração, Ele sente a maneira como nós nos aproximamos dEle e as motivações. Então, antigamente o povo servia a Deus por amor. Eu digo os bíblicos, mas hoje é pelo favor. Eu vou para a igreja para ser abençoado. Eu vou fazer a minha campanha porque eu preciso da minha bênção. Então isso desqualifica o nosso amor verdadeiro, a nossa adoração pelo Senhor. Somos mais pautados naquilo que Ele pode nos dar para esse mundo presente. Por isso que eu digo que os irmãos de ontem, os irmãos da Bíblia, de verdade, são mais crentes do que os irmãos de hoje. Eles tinham prazer na comunhão. Eles tinham essa afinidade, essa alegria de estarem juntos. Hoje, nós perdemos essa essência da comunhão.
E fazemos mais confraternização do que comunhão. E olha, quem me conhece sabe, eu gosto bastante de confraternizar, de estarmos juntos, mas desde que a motivação seja o Senhor. Quando isso não é, passa a ser um movimento social, passa a ser uma festinha apenas, e perde aquilo que é verdadeiro na comunhão, que é o temor, esse prazer de estar junto com os irmãos. Então os irmãos antigamente tinham prazer na comunhão, e hoje temos mais prazer na confraternização. Servir ao próximo para eles era um privilégio. Hoje, servir ao próximo é um incômodo, porque havia este amor dentro deles pelo próximo. E tinham prazer em exercer esse ministério para honrar, glorificar a Cristo. Hoje, infelizmente, servir ao Senhor é incômodo, dá trabalho. São poucos que querem realizar a obra de Deus. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, e vai cansar, e vou ter problema com isso, problema com aquilo outro, porque falta o amor. Hoje, servir ao Senhor para muitos está sendo incômodo, está sendo chato. Elas não têm mais essa capacidade de suportar certas situações, porque não tem mais esse privilégio de assim servir o próximo. Isso tem sido real, irmãos, nos nossos dias. Precisando rever os nossos conceitos de cristão. Antigamente eles tinham disposição para a obra, hoje são indispostos. O tanto de crente que não quer nenhum compromisso com a igreja, que simplesmente quer chegar no banco, sentar e vai embora. Se precisar fazer um evangelismo, se precisar da sua presença num outro horário, eles fogem, eles não querem, eles perderam essa alegria, esse prazer de estarem juntos e realizar a obra do Senhor. Infelizmente, há uma indisposição no coração de muitos, porque precisam dessa força do Espírito, precisa desse fogo do Senhor em suas vidas, dessa disposição para realizar a obra de Deus. Daqui para frente eu vejo que a dificuldade da igreja vai ser os recursos humanos. Isso já está acontecendo. E daqui para frente, espero que isso não seja verdade, mas o que eu entendo é que vai ficar uma escassez de pessoas para realizar a obra. Porque vai estar muitas pessoas vivendo de maneira morna, olhando somente para si, sem viver mais essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. As pessoas, os crentes antigamente, eles eram mais voluntários na obra. Hoje, muitos são omissos. Até corre quando vê algum líder, quando vê o pastor pedir alguma coisa. Eles não querem mais ter essa obrigação, essa disposição, se escondem. E isso é uma realidade que nós precisamos abrir os nossos olhos, saber até que ponto nós somos gratos ao Senhor pela salvação que Ele nos tem dado. Até que ponto você ama o seu Senhor. Eu vou falar o que eu falei hoje de manhã. Precisamos parar e pensar. Eu tenho visto esse movimento aí em favor do Brasil, em favor do governante, do presidente, nosso governo, onde as pessoas têm uma coragem, uma ousadia de não ter medo, até medo de se contaminar com o coronavírus, que vão para a rua ali, levanta a bandeira do Brasil, fala a respeito do presidente e não tem medo algum. Mas hoje, para servirmos ao Senhor, nós colocamos muitos obstáculos. Parece que o amor de muitos pela pátria, ou até mesmo pela pessoa do presidente, a simpatia, está sendo maior do que de muitos crentes pelo próprio Deus. Então, que amor é esse? Vamos medir até onde vai esse nosso amor pelo Senhor. Os crentes de antes, de ontem, da Bíblia, eles temiam mais a Deus. Mas hoje, nós tememos mais aos homens. Somos muitos racionais. E precisamos ter essa palavra gravada no nosso coração. Os crentes de ontem tinham prazer em ir ao culto. Hoje é de assistir o culto. Eu não duvido, irmãos, me perdoe, se muitos
não vão achar bom que continue os cultos dessa maneira, para não ter que sair de casa e ir até a igreja. Infelizmente, cuidado, você que já se acostumou simplesmente a ouvir a mensagem em casa, de participar do culto online. A comunhão é essencial. Abra os seus olhos e não coloque desculpas sem nexo, desculpas que simplesmente vai justificar o seu ego. Tem muitas coisas que nós estamos fazendo quando é interesse pessoal, mas quando é voltado para as coisas de Deus, aí nós colocamos as nossas razões, os nossos obstáculos, as nossas verdades diante daquilo que queremos que seja justificado pela falta de amor e de fervor no nosso coração para com o Senhor. Os crentes de ontem, eles davam prioridade ao culto. Hoje, é a segunda opção, se não for a última. Tudo é motivo de não ir à igreja. Infelizmente, perderam o prazer, perderam a alegria de estar junto, de estar nessa comunhão. Então acorda, crente, abra os teus olhos, reflita sobre a sua vida, como você está se comportando diante do Senhor. Saiba para que o Senhor te chamou e não deixe para trás esse chamado. Que tipo de cristão desejamos ser? Sadio ou doente? Então essa escolha é sua. Você quer se parecer com os irmãos da Bíblia ou como os muitos crentes no dia de hoje? Você quer fazer parte daquela igreja primitiva, a maneira como eles viviam, ou de certa forma, como a igreja tem vivido nesses últimos dias? Jeremias 2:21 diz: eu a plantei como uma videira excelente, de semente absolutamente pura. Como pudeste te deixar transformar numa parreira podre e selvagem? O Senhor está falando a respeito de Israel. Eu plantei vocês como uma semente excelente, como uma semente pura, como algo sem máculas, transformado e se virar numa parreira selvagem, numa planta venenosa. É sério. Quando nós esquecemos daquilo que Deus fez nas nossas vidas, nós estamos sujeitos a viver a ingratidão e viver uma vida carnal distante do Senhor. Jesus mesmo falou, Senhor, contando a parábola do semeador, diz que ele plantou a semente, diz que os homens foram dormir, no outro dia chegaram para ele e disse, Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Então o Senhor, que ele fez na sua vida no início, que fez na sua vida, na minha vida no início, foi perfeito. Mas nós precisamos conservar, porque tem inimigos que estão em nossa volta, que ele vai procurar nos arrancar, nos tirar da presença do Senhor. Ele vai semear pensamentos, sentimentos, para nos tirar desse propósito de realizarmos a obra de Deus. Então o Senhor colocou na sua vida a boa semente. Então conserve essa semente pela leitura da palavra, pela comunhão com os irmãos, fazendo a obra de Deus, consagrando a sua vida, para que o propósito do Senhor seja estabelecido em você e na sua casa. Paulo faz uma reclamação aos Gálatas dizendo, sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, e é pela carne que acabareis? Eu vejo, irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade hoje. Começamos muito bem no nosso chamado, no nosso início. E hoje, acredito, nós não estamos tão bem assim. A igreja começou muito bem. E olha como a igreja está hoje, não somente aqui no Brasil, mas espalhado por todo este mundo. Então nós precisamos parar para reconhecer como que está a nossa vida. E isso falo individualmente. Então um crente infiel, vulnerável e doente hoje, será um líder infiel, vulnerável e doente amanhã. Então Paulo, Efésios 5:1 diz, sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave.
Então essa primeira parte eu queria compartilhar com vocês, de começarmos a refletir como está a nossa vida pessoal, a nossa vida cristã. Então, se nós estivermos bem, o Senhor vai nos fazer bons obreiros. Se nós estivermos mal, o Senhor não vai nos fazer bons obreiros, mas nós até podemos nos tornar maus obreiros. Então, para que sejamos bons obreiros, líderes verdadeiros, nós precisamos hoje ser como pessoa, como crente, como membro desse corpo, verdadeiro também, para que assim a igreja do Senhor venha a crescer cada vez mais. Então deixe essa reflexão ao seu coração e peça a Deus para que mostre como que está a sua vida espiritual. O tanto que você precisa melhorar, que eu também estou fazendo essa reflexão, o tanto quanto eu preciso melhorar, para me parecer mais com aqueles que deram um bom testemunho de Cristo Jesus. Que Deus assim te abençoe e seja imitador de Cristo Jesus. Bendito seja o seu santo nome.